Bem-vindo, bem-vinda a essa nova aula do método Desenho Fácil para Designers de Interiores. E aí, gostou? Achou legal? Colocou sua luz? Colocou sua câmera? E aí, qual foi a sua sensação? Já começou a sentir que não é tão difícil assim, que você pode muito bem fazer os seus projetos em 3D sozinho e sozinho? O que a gente vai fazer nessa aula agora? A gente vai pegar e vai abrir o arquivo, vai pegar os pedaços dele, entender como que eu salvei, como que eu modelei, como que eu nomeei, como que eu agrupei, como que eu coloquei os objetos, enfim, a gente vai fazer um raio-x desse projetinho, porque isso vai se repetir no futuro, tá bom? Então os projetos tendem a ser muito parecidos. As organizações, os nomes, as pastas, os grupos, os materiais, eles vão se repetindo. Então você não vai ter uma novidade a cada projeto. Você vai poder usar os mesmos recursos que você já tem para aplicar. Então é importante que você vai começar a se organizar agora. Você vai entender os arquivos, as modelagens, você vai saber como nomear o seu próprio arquivo, você vai saber como nomear os seus objetos, como agrupar eles. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai olhar os materiais, como que ficaram, a gente vai olhar as luzes, a intensidade, vai fazer um raio-x rápido para que você comece já a incorporar essa configuração padrão do trabalho. Porque o padrão vai ter que se repetir. Você não pode fazer um projeto totalmente estourado, depois um projeto totalmente escuro, daqui a pouco um projeto sem resolução, daqui a pouco um projeto extremamente bom, porque você não vai ter uma identificação no mercado. As pessoas não vão ver, pô, ali a Ana Paula entrega um projeto de um jeito e depois do outro. Isso não é legal. Então você vai ter que manter um padrão. E é isso que eu gosto de apresentar para os meus alunos, um padrão de trabalho. E é isso que a gente vai fazer agora aqui no computador. Eu vou mostrar para você como que foi criado esse pequenininho projeto para que você possa entender o padrão, tá bom? Vem para minha tela então. Então, eu gostaria de começar essa aula, a primeira coisa, revisando algumas coisas que eu já fiz, porque provavelmente você já está mexendo no programa, você já está percebendo que algumas coisas às vezes não são iguais à minha tela. Então, para não dar dor de cabeça, se você ainda não foi lá no grupo do WhatsApp para a gente conversar, trocar uma ideia, e você não conseguiu sanar a sua dúvida ainda, a gente vai fazer isso agora, tá bom? Alguns detalhes, a gente vai ver todas as dúvidas ao longo das aulas, porém agora a gente vai ver alguns detalhes. Eu queria começar dizendo que se você abriu a cena padrão interna e ficou tudo preto, tá bom? Isso pode ser porque você não tem placa de vídeo ou uma placa de vídeo muito fraca, ou você usa um notebook um pouco antigo. Então, existe uma forma de você olhar isso aqui, ó. Aqui onde está escrito Default Shading, aqui, ó, existem outras opções. Essas opções são de visualização aqui da tela, são características. Eu posso botar facetado, ó, que são faces. Eu posso colocar bolding box, ou seja, tudo é mostrado através de linhas e box e caixas, né? Flat color, ou seja, uma cor flat sem sombra. Flat é plano, né? Sem sombra. Aqui tem outras opções também, hidden line, ó, só linhas escondidas. Ó, clay estilizados, aqui tem grafite. Então tem vários, ó, tipo um desenho de grafite. Tem cor de pincel, ó. Tem várias opções aqui que você pode utilizar. Ink, que é tinta, né? Tinta preta, aqui, ó, color ink, colorido. Então você pode mexer nessas opções aqui, ó, que é de visualização. Ó, eu vou sair um pouco aqui da perspectiva e você pode ver que mantém aqui essa característica de desenho, ó. O SketchUp, ele é assim, ó, em forma de desenho. Eu uso a opção padrão aqui, o Default Shading, ó, que é a opção mais próxima do realismo. Mas se mesmo assim Default Shading ficar preto, tem uma outra forma de melhorar isso. Você vai aqui em Customize, Interaction Mode, aqui, ó, em Viewport, a gente vai ver aqui, ó, Display Drives. Eu tenho esse drive aqui que é o padrão, mas em alguns casos, quando fica preto, Choose Drive, que você pode colocar aqui, tem algumas opções. Legacy Direct 3D, você vai dar OK e reiniciar o programa. Aí provavelmente isso vai mudar. Se não mudar, você pode voltar ao que estava antes, fazendo o mesmo procedimento e colocando a opção que já estava. Tá bom? Essa aqui é uma opção de alteração
desse preto que fica aí, que realmente é um saco, não tem como trabalhar. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é isso. Não se assuste até ela não ficar exatamente igual a minha, porque são drives diferentes, configurações de computador diferentes, e o 3D Max vai se adaptar à realidade do seu computador. Se ele não tem um grande desempenho, ele vai diminuir a característica do que é utilizado para que fique mais otimizado para você conseguir executar o seu projeto, tá? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu gostaria de falar são alguns menus aqui que talvez se você usa o notebook, eu vou colocar aqui do tamanho da tela de um notebook, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, vamos dizer aqui, tá aqui, por exemplo, ó. Ali em cima, ó como ficou escondido aqui o nosso botão de renderização, ó. Tem que segurar nessa mãozinha e arrastar pro lado, ó. Ó lá onde é que ele tá no final, ó. Viu? Então isso aqui é uma coisa interessante. Se lembra que eu falei na outra aula, talvez o botão não apareça, é por causa disso, ó. Quando a tela é menor, olha o que acontece, ó. Ele soma os botões. Então você pode segurar aqui em qualquer lugar e arrastar com a mãozinha. Uma outra forma, se realmente os botões estão sumindo, você pode vir aqui, ó, Customize Preferências, tá? Ó, aqui tem algumas opções, tá? Ó, tá escrito aqui, ó, use Large Toolbar Buttons. Ou seja, use os botões grandes no menu, né? Mas se tu quiser desmarcar isso aqui, vai ficar pequenininho os botões aqui em cima. Aumenta o tamanho da viewport, ou seja, achata os botões. É uma opção excelente para quem tem notebook. Nesse meu caso que eu não vou colocar porque eu não uso notebook agora aqui. Tá bom? Então, uma coisa, eu vou tirar agora aqui, ó, esse menu do lado direito, isso aqui é do Fênix, dos efeitos que eu não uso, né? Aqui do lado esquerdo é as opções do 3D Max, mas eu não acesso por aqui também. Eu acesso as opções do 3D Max pelos menus superiores e também aqui pelo painel de modificação aqui do lado direito e de criação. O que eu faço? Se eu observar aqui em cima, ó, de todos os elementos que compõem o viewport, ou seja, a viewport, que a tela é cheia de quadrados, retângulos, né? Tudo encaixado, mas tu pode movimentar isso daí. Vai facilitar muito o teu trabalho. Tá? Porque vai enxugar, deixar só o que você usa. Você personaliza a sua viewport. Aqui em cima, em Workspace, ó, tem alguns formatos padrões. Ó, Default, Alt Menu into Bar, Design Standard. Ó, se botar Design Standard, por exemplo, aqui, ó, vai acontecer alguma coisa. Ó. Saiu aqui do lado direito, ó, tá trabalhando na tela. Ó, ele vai modificar aqui a estrutura da minha viewport. Ó, ficou uma bagunça aqui, né? Não sei nem porque aconteceu isso aqui. Vou tentar um outro aqui, ó. Ele até tirou o menu do V-Ray do lado esquerdo, ó. Botar Alt Menu into Bar. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui do lado direito, ó, Workspace. Ó, botou o menu pro lado esquerdo aqui, ó. Avacalhou total, ó. Vamos vir aqui nessa outra opção aqui, ó. Menu Toolbar. Menu Toolbar. Principal. Menu é principal. Ó. Meio que organizou de novo. Tá, mas nós vamos voltar à opção Default aqui. Ó, Default é a opção que eu estava utilizando. O que eu vou fazer? Ali em cima, ó, quando eu passo o mouse naquelas duas linhas pontilhadas, ó, ele me mostra, ó, essa ferramenta de movimentação, essa cruzinha, ó. O que eu faço? Eu vou pegar aqui na linha duplicada pontilhada e vou arrastar para fora, ó, arrastei para cá. Tirei fora, só que isso aqui vai ficar na frente ainda. Como é que eu faço para sumir com isso daqui? Venho aqui na linha pontilhada, boto o botão direito em cima e desmarco aqui, ó, V-Ray Toolbar, pronto. Eu não vou usar, que ele não precisa ficar no meio do caminho, né? Aqui do lado direito eu vou fazer a mesma coisa com esse menu do Fênix aqui, ó, vou tirar fora. Vou clicar com o botão direito e desmarcar essa primeira opção aqui, ó. Entendeu? Agora eu limpei a minha tela, ou seja, não tem mais esses elementos que só estavam atrapalhando e ocupando espaço. Agora eu tenho só a minha área de trabalho. Essa é a segunda coisa que eu gostaria de conversar com você. Outra coisa é o botão Move aqui do menu. A gente não olhou esses menus aqui ainda, porque por enquanto a gente só
trabalhou em cima de uma criação de uma luz e de uma câmera, então a gente não trabalhou bem ainda esses menus aqui. Mas eu queria salientar este botão aqui, ó, Select Object, que a gente já tinha conversado na aula anterior, e esse botão Move aqui, ó. São os dois botões que eu gostaria de falar agora. Isso aqui é o de rotação e o de escala, tá? Isso aqui a gente vai olhar depois, é para rotacionar um objeto e para aumentar e diminuir esse objeto. Tá? Mas esse aqui, ó, esse botão que tem um quadrado e uma seta laranja, e esse botão que tem uma cruz, é um detalhe importante que eu gostaria de falar nesse momento. Primeiro, esse botão aqui, o Select Object, você não movimenta o objeto, você só seleciona, não tem como movimentar nada na cena. Por que é importante, se quando tu for selecionar um objeto na cena, tu deixar sempre marcado essa opção aqui, ó? Porque se tu for selecionar o objeto com a opção Move marcado, também consegue selecionar, ó. Também consegue selecionar normal. Mas o problema é quando tu clica e arrasta sem querer, ó. E tu desmonta a tua cena. E aí daqui a pouco tu não viu que tu fez isso e fica uma fresta na parede, o sol entra por ali, bagunça tudo. Então sempre que você, vou dar um Ctrl Z agora aqui, sempre que você for selecionar, já precisa selecionar essa luminária, vem aqui nesse Select Object aqui, ou aperta a letra Q, a letra Q, que é a primeira letra do teclado lá em cima. E aí ela é a opção de Select. A opção W é a opção de Move lá, ó. Tá marcado, aperta Q, ó lá, voltou pra cá, aperta W, ó. Apertar R, rotação, apertar escala. Apertei T. Apertar escala, ó, E. E de escala, libera esse botão. R de rotação, libera esse botão. W, movimento. E o Q, a seleção. Então é interessante você saber isso. Vou criar um objeto novo aqui, vou criar um box. Deixa a opção de seleção marcada, sempre. Porque às vezes você está na opção de escala aqui e não consegue criar o box. Pode dar algum... sei lá, uma opção de edição aqui, por exemplo, ó, vou apertar, ó. Fica chato, fica ruim. Tá na escala aqui, aí tu vai criar um objeto, vou criar o box aqui, ó. Ó, aí ele volta para a opção. Mas melhor coisa, deixa essa opção Select Object marcado, que é garantia de que você não vai fuçar aí no seu projeto, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Vou criar um box aqui, ó. Ó, tô criando elemento, clico e arrasto, ó. Sem problema nenhum, não deformo nada na minha cena, ó. Olha que maravilha. Vou criar um tipotezinho, clique e arrasto, ó. Aí, ó. Olha que show. Entendeu? Então, um detalhe que eu queria tentar a você. Use sempre para criar um objeto, marcação Select Object, tá bom? Modo de edição. Outra coisa que eu queria falar para você é sobre o Snap aqui, ó. Esse 3 em um Snap significa que a gente vai alinhar os objetos. Eu não quero entrar nesse assunto agora profundamente, porque isso nós vamos falar depois, tá? Nas aulas bônus. Mas se eu movimento o objeto aqui agora, ó, vai aparecer uma cruzetinha amarela ali, ó, bem na emenda dos objetos, ó, no vértice, ó, bem na quina, ó. Isso significa que ele está fazendo tipo um ímã. Ele vai pegar esse ponto que está a cruzinha e ligar em outro ponto que eu selecionar exatamente no ponto, para não ter que alinhar no olho. Ele tem essa opção aqui, ó. E os eixos aqui, ó, é aonde ele vai alinhar. Ou seja, se eu tô com o eixo X marcado e vou no Snap aqui, ó, ele vai alinhar no eixo X. Como é que eu faço para... Eu não quero entrar nesse assunto agora para não sobrecarregar a cabeça, tá? Mas aqui nós temos as linhas as coordenadas, tá? As retas de coordenadas. Cada seta dessa daqui, se eu passo o mouse e ela fica amarela, é a linha que eu vou andar com ela. Se eu boto bem no meio aqui, ó, tu vai ver que vou movimentar esse objeto no eixo Y e no eixo X. Se eu marcar ali, ó, esse quadrado amarelo, eu vou movimentar no eixo Z e no eixo X. Se eu selecionar ali do lado esquerdo, ó, que tá meio difícil de selecionar, mas eu movimento no eixo Z e no eixo Y ao mesmo tempo, ó, porque as duas setas estão amarelas. Aqui as duas setas estão amarelas,
e as duas setas estão amarelas. Então, eu consigo movimentar no eixo que eu quero. Porém, se o snap estiver marcado, esse snap aqui, ó, eu não consigo mexer esse objeto da forma que eu quero, porque ele vai tentar se grudar nos outros, ó. Olha, ele fica se trepidando todo, ó. O que aconteceu? Eu tô com o snap ligado. Se eu desligo ele, ó, eu já consigo movimentar do jeito que eu quero o objeto. Ó, porque eu não tô pedindo que ele se conecte a nenhum outro objeto, nenhum outro vértice, nenhuma outra quina. Eu simplesmente estou movimentando ele do jeito que eu quero, ó. Então, se você for mexer aí no seu objeto e começar a aparecer essa cruzetinha aqui, ó, é porque o snap tá ligado, ó. A gente vai aprender a usar o snap mais pra frente. Não é interessante agora você aprender isso. Porém, já quis salientar, porque se aparecerem esses artefatos, esses momentos no meio do seu trabalho, eu não gostaria que você se preocupasse, porque são coisas que acontecem. Às vezes as configurações não são as mesmas, por isso que a gente tem um grupo de estudo. Porque se a dúvida chegar até você, a gente vai conseguir sanar e você vai conseguir avançar, tá bom? Eu estou falando isso porque tem alunos que têm essas dúvidas, e então eu fazendo essa introdução, é possível que você não venha ter esse mesmo problema durante as aulas e você vai conseguir ter um desempenho muito melhor, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar tudo que eu fiz aqui. Essa é a cena que a gente trabalhou na aula passada. O que eu vou fazer? Eu vou apertar P, vou apertar Z e eu vou girar a minha cena aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, essas setas de coordenadas estão aparecendo. Se elas estão aparecendo é porque a opção de movimento está marcada. Ó, se eu aperto aqui, ó, ela some. Por quê? Porque eu não consigo mais movimentar. Então, eu estou no momento de visualizar o projeto, eu não preciso movimentar nada. E eu vou deixar sempre essa opção aqui marcada. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse teto e apertar a tecla menos do teclado lá direito para esconder esse teto. Quero ver o que tem dentro. Ó, vou apertar, tá vendo essas linhas amarelas que eu comentei na outra aula aqui, ó? É a linha do tamanho do render. Eu vou apertar Shift F e vou tirar elas da minha tela, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer umas coisinhas básicas para você fazer também e começar a aprender. Vou apertar a tecla 8, mas essa tecla 8 aqui, ó. Ó, não essa aqui. Essa daqui, tá? O que vai aparecer? O mesmo que eu falei na aula passada. Ó, Viewport. Você viu que tá Use Map aqui, ó. Eu não quero que apareça na minha Viewport esse mapa, então eu vou desativar ele. Eu vou colocar aqui uma corzinha que eu quero, aqui no fundo, né? Ou vou fazer melhor, eu vou carregar o preset interno aqui, ó. Preset Low interno. Ó, que esse preset Low interno eu já arrumei. Naquela aula tinha isso, eu já melhorei para você não precisar passar pelo mesmo trabalho. Se eu aperto o 8 agora, ele tá desmarcado, ó. Tá bom? Então, o preset que você vai baixar já não tem aquele sky marcado ali, porque eu já atualizei. Então, olha que legal. Eu tenho aqui a cena que eu construí. Eu tenho 4 luzes V-Ray distribuídas de acordo com a forma que eu expliquei para você fazer. Não estourar para os cantos e nem deixar muito pequena. Eu vou vir aqui na esquerda, marcar Light, selecionar essa luz que está instanciada, ou seja, se eu alterar ela, altera as outras 4. Eu vou vir aqui no meu painel de modificação de propriedade. Vou verificar que ela está com intensidade 2, essa luz aqui. Essa cena aqui é a cena que eu uso padrão, na outra aula eu alterei esse valor aqui para você ver, mas eu uso padrão 2. A cor da luz está branca. E eu tenho aqui a minha câmera, que eu vou selecionar agora aqui, ó, câmera. E vou selecionar a câmera. Vou vir aqui no meu painel de Modify. Vou verificar que ela tem 50 milímetros, ou seja, ela tem um angular grande. Ó, se eu mexer nesse 50 milímetros, eu ver que ela vai afinar na tela, ó. Não é isso que eu quero deixar ela com 50 aqui. O nosso F é 8 padrão, né? Nós não vamos mexer nesse valor. E aqui a gente colocou o ganho de exposição para manual e colocamos a exposição para 400 de ISO, tá? Que a gente falou que varia aí de 100 até 1000, 1200. E aqui o balanço de branco está em Daylight. Às vezes eu uso Sunlight, que ela é um pouquinho mais fria, né? O Daylight ela é pela temperatura aqui, ó, 6.500 kelvins.
é uma luz quente, é um ambiente quente. Uma luz 5200 kelvins e ela já é um pouco mais fria. E aí vai, ó, você pode colocar inclusive manualmente esse valor aqui, marcando aqui, ó, temperatura, ó, em Kelvin. Posso colocar aqui manualmente 5000. Se você fizer isso, vai perceber que o render vai ficar um pouco mais frio. Vou fazer um teste. Um testezinho rápido aqui. Você vai ver que vai ficar um ambiente mais frio. Eu gosto. Não dá pra fazer uma imagem noturna, por exemplo, um ambientezinho que tu não quer que fique muito quente. Ele vai ficar bem mais agradável, né? Não vai ficar aquele ambiente quente que eu particularmente gosto, mas não é todos os casos que encaixa, né? Então olha aí, ó. Deu para perceber que essa luz do chão não tá tão amarelinha que nem tava na aula anterior. Não tá tão amarelinha, tá mais gelada. Aí vem questão de gosto e vem questão do que você quer mostrar aí pro seu cliente, né? Ó, se eu botar 6.500 aqui, eu vou renderizar só metade aqui, ó. Ó, se eu clicar aqui nessa opçãozinha aqui, Region Render, vai renderizar só metade aqui. A gente vai perceber a diferença quando tu altera a temperatura da câmera. Não pode colocar muito abaixo de 4.000 kelvins, já vai ficar azul a tua cena. Assim. E 7.000 kelvins não existe isso na vida real, né? Então dá para perceber nitidamente aqui o amarelo da cena anterior, ó, do render agora, e aqui o gelado do render. Ó, a divisão perfeita aqui. Olha como é diferente. Olha como é diferente quando tu mexe na temperatura da câmera. Então essa foi a configuração da câmera. Deixa eu fechar aqui. E a configuração das luzes, tá bom? Quis dar essa breve introdução aí. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu vou criar um box aqui, ó. Vou voltar aqui, sair do meu menu de edição e voltar aqui para todos os objetos. Vou clicar em Move aqui, ó. Tá? Eu vou arrastar esse objeto assim. Se eu apertar a tecla X, some as minhas linhas de coordenada. Some, elas não existem mais. E se eu apertar, e não tá na tela, e não tá clicado no botão de Select Object. Ó, eu consigo movimentar ele. Ó, eu vim aqui no Move, no Select Move, ou apertei a tecla W e tô mexendo nesse objeto, ó. Para cima, pro lado, para cá. Ana, como tu faz essa bruxaria? É o seguinte, essa bruxaria, ela serve quando tu tem dificuldade de pegar um eixo. Tá? Quando tem dificuldade de pegar o eixo e se mistura com outros elementos. E quando você quer usar o snap. O snap com aquele eixo não funciona. E dá problema, tu pega o eixo errado, é um inferno. Então como que eu fiz para assumir? Assumir o eixo coordenado, mesmo na opção de Move. Eu apertei X. Simplesmente apertei a tecla X no teclado. E depois, para manipular os eixos, eu uso o F5, F6, F7 e F8 no teclado. F5, F6, F7 e F8. O F8, ele altera dois eixos ao mesmo tempo. Olha a tela lá, ó. Eixo X e Y, Y e Z e X e Z. E os outros botões, ou seja, F5, F6 e F7, movem X, Y e Z. Então, olha que interessante, ó. Vou apertar F5, vai mexer só no eixo X. F6 só no eixo Y. F7 só no eixo Z. Apertar F8, ó, vou mexer no eixo X e Z. Apertar F8 de novo no eixo X e Y. F8 de novo no eixo Y e Z. Então é outro detalhe que pode passar despercebido. Você apertou X sem querer. Pum, sumiu as setas da tela. Isso já aconteceu comigo no começo, quando eu comecei a estudar, e foi uma dificuldade para descobrir o que é. Então agora você já sabe. Tá bom? Então se apertou X sem querer, volta a apertar X de novo. Se quiser usar as setas assim, ó, seleciona o que tu quer mexer aqui. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá.
Eu não estou ensinando modelagem ainda, isso aqui nem era para estar sendo visto ainda, mas eu estou alertando porque lá na frente a gente vai modelar, agora nas próximas aulas, uma cena simples. Então eu já quero que você vai se acostumando aí com esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Às vezes você está mexendo aqui e simplesmente some as setas de coordenadas, puxa vida, né? O que eu faço agora? Então, já fica o alerta. Se sumiu as teclas, se você está com o botão de Select Objects marcado e as setas sumiram, tudo ok. Agora, se você está com o botão de Select Move, seleção e movimento, e as teclas aqui, as setas de coordenadas sumiram, aperta X que elas vão aparecer de novo. Então, galera, é isso aí. Essa é a revisão que eu gostaria de fazer quando instalo. Eu vou deletar isso aqui e vou explicar como que eu montei essa cena, tá? Eu vou mexer aqui na minha tela. Eu tô com o piso selecionado aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no menu de propriedades. Eu vou ver que ele é um box. E eu vou ver que ele tem 500 por 500 por menos 10. Ronan, não aparece para mim em centímetros. A gente vai acabar de ver isso agora, tá bom? Customize Units Setups. Ó, aqui em Metric tem que estar selecionado centímetros. E aqui System Unit Setup tem que estar 1 para centímetros. Uma unidade significa 1 centímetro, tá bom? Então é assim que você vai deixar em centímetros o seu projeto. Deixe ele em centímetros que a gente conversar a mesma língua. Então eu tenho uma sala de 500 centímetros por 500 centímetros por menos 10. 5 metros por 5 metros por menos 10. Por que menos 10 e não mais 10? Para mim deixar a parte de cima, para eu deixar a parte de cima do piso alinhado no eixo 0. Porque daí sempre que eu criar um objeto em cima desse piso, ele vai estar alinhado com o piso e não vai estar 10 centímetros afundado dentro do piso. Quer ver, ó? Vou fazer um teste aqui, ó. Ó, vou criar um box, apertando B do teclado. Ó, e agora eu vou criar um tipote aqui, ó, que é uma chaleira. Ó, ela tá enterrada dentro do piso, ó, porque eu criei o box para cima. Ó, vou fazer um box para baixo agora aqui, ó. E agora eu vou criar um tipote. Significa que ele alinhou a base do objeto, tá bom? Então sempre um piso eu vou criar ele negativo, sempre para baixo, para que eu consiga alinhar os objetos sempre pelo piso. Às vezes você vai importar uns objetos da nossa biblioteca, às vezes não sempre que você for importar, ele vai vir plano, no eixo 0, ou seja, vou apertar o grid aqui, ó, Shift L, Shift C para tirar as luzes também as câmeras. Eu vou dar um F para ver de frente e um Z. Essa linha mais escura preta aqui, ó, ela é o eixo 0 do piso. E essa linha vertical preta, ela representa o centro do desenho. Então, apertando P, né, de perspectiva, Z, eu vou apertar G para aparecer os grids. Ó, vou selecionar todos os objetos aqui, ó, e apertar menos para esconder. Zoom, ó, G. Ó, grid, essas minhas linhas base. Isso aqui não serve para nada para modelar a cena. Isso aqui simplesmente serve para você saber aonde é o centro do seu desenho. Entendeu? Então eu vou criar sempre o meu desenho próximo a essas linhas. Eu não posso usar um projeto que o desenho esteja aqui no canto, ó. Isso aqui vai dar problema na hora de girar, vai dar problema às vezes na hora de movimentar. O Max se perde completamente. Ainda mais se estiver lá adiante e o outro estiver aqui assim, ó. Isso aqui dá um problema federal. Ó, porque você vai ver, tem um objeto lá na caixa prego e não funciona. Vou deletar. Vou apertar zoom, tá? Esse aqui é o nosso centro do nosso desenho. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simular a criação daquele piso. Eu vou vir aqui no box, né? Ou no B. Eu seleciono, arrasto e para baixo. Ó, vou botar 500 e menos 10. Vou vir aqui ou vem aqui no botão de seleção, que daí sai da edição, aperta Z, pronto. É assim que eu crio qualquer coisa chamada piso aqui, piso plano. Uso um box, posso nomear ele aqui, ó,
Dependendo às vezes da correria de um projeto. Às vezes o cliente liga, preciso de um projeto para hoje, de tarde. Você não vai ficar nomeando objeto toda hora, né? Porque não dá tempo. Então o que a gente faz? A gente vai embora, né? Vai criando os boxes, parede, vai desenhando para entregar o teu projeto. O importante é o cliente receber o projeto. Recebe uma ligação agora de manhã que o cliente quer fazer uma alteração e de tarde tem que estar o projeto na mão do cliente. Você não vai perder tempo colocando aqui, piso, parede externa, não, porque daí é bom senso, né? Agora, se você tem tempo, você quer fazer um projeto grande, onde você vai querer organizar o projeto direitinho, nada melhor do que nomear todos os objetos que você tem aí na sua cena. Vou deletar esse objeto aqui, botão direito, 1 radial, tá tudo aqui na cena. Ronan, que dê as luzes. Shift L, Shift C, luzes e câmeras. Isso aí tem que estar no DNA já. Esses atalhos, tá bom? Então reveja as aulas, faça essa informação entrar no seu subconsciente para você já começar a ter isso naturalmente dentro do seu sistema de trabalho, tá? Eu não gosto de deixar esses elementos aparecendo aqui só quando é necessário. Então eu vou apertar menos aqui, vou esconder isso aqui tudo. Ó, esconder isso aqui tudo, isso aqui, isso aqui. O que eu tenho aqui? Um rodapé e um piso. Por sinal, o rodapé está desalinhado aqui, ó. Vamos alinhar agora. Posso escrever aqui, ó, o rodapé para ficar organizadinho. É interessante você ter os objetos nomeados, porque quando você vai importar esses objetos para outro projeto, muitas vezes eu faço isso. Tem um projeto antigo que o cliente pede, Ronan, traz aquela poltrona daquele projeto que a gente fez lá para o cliente X. O que eu faço? Eu abro aquele projeto, vejo o objeto que eu quero, abro 2 Macs, na verdade, abro o meu projeto atual e o projeto antigo, e depois eu vou ensinar vocês a importar um objeto de outro projeto, largar dentro, não precisa fazer de novo. Para fazer isso, você tem que ou exportar o objeto, a seleção do objeto selecionado e importar para o seu projeto, ou você pode importar direto do arquivo lá. Só que para isso você tem que saber o nome dele. Desculpa. Só que para isso você precisa saber o nome do objeto. Então é interessante você nomear direitinho. Então tá aqui, ó, rodapé. Eu vou vir aqui no menu de edição aqui para você já entender um pouco do que eu faço. Eu tenho aqui um modificador Edit Poly em cima de uma line. Se eu desligar aqui no olhinho, ó, eu vou ver que isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma linha. Ó, uma linha. Isso aqui não é para você fazer agora, é para você só entender, tá? Só olha o que eu fiz. Eu fiz uma linha. Como que eu fiz essa linha? Eu vim aqui, ó. Você tá vendo aqui do lado desse geometria aqui tem shapes, né? Eu cliquei em shapes e aqui em retângulo. O que eu fiz? Peguei o meu piso, peguei o retângulo, eu liguei o snap, eu vim ali a cruzetinha amarela no cantinho, arrastei até a outra ponta, pronto, eu fiz um shape. Eu vim aqui nas propriedades de edição, habilitei essas 2 opções, ou seja, na viewport e no render. Viewport é a nossa tela aqui onde a gente está trabalhando. Render é na renderização, então ele vai aparecer na renderização e também aqui na tela. Se eu tiro aqui viewport, ele não vai aparecer na viewport, só na renderização, tá? E o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei esse formato retangular e coloquei a altura 22 e a largura 4.66. Vou botar a altura redonda aqui 5 e o comprimento 20. Então significa que tem 10 para cima e 10 para baixo ali, ó. Apertar F3 para você dar uma olhada, pode ver que tá bem no centro ali, ó. Do box, do centro do piso. Essa extrusão que foi feita, a linha central ficou alinhada nos snaps que eu coloquei. Então, para você entender, tem um piso, eu criei um retângulo e habilitei essas opções aqui de rendering e coloquei o tamanho que eu quero. Por que eu coloquei aquele Edit Poly antes em cima ali, aquele modificador? Vou colocar de novo aqui para você ver. Edit Poly.
Eu vou selecionar aqui Edge, ou seja, todas as partes externas, e vou chanfrar. Não precisa fazer isso aqui, tá? É só pra você entender, ó. Chanfrar. Normalmente um chanfro eu coloco 0,1. Aqui ficou um pouco pequeno, 0,3. E vou marcar aqui essa opção. Ok. Saio da edição. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho um chanfrinho, ó. Para não ficar aquele negócio quadrado, cravado, fica feio às vezes. Aí você tem um móvel de madeira que ele termina cravado, ele fica muito artificial. Então é legal você dar aquela bolhadinha na ponta, aquela arredondada nos objetos, porque ele pega reflexo. E é isso que dá o tchan na cena. O reflexo ali, aquele cantinho. Então por isso que eu podendo eu chanfro um objeto. Podendo eu chanfro ele. Porque nenhum objeto é quina seca. Não existe um objeto quina seca. Se for olhar para uma parede, olha agora para um pilar na sua casa. E não é quina seca, ela tem uma voltinha. Se você for olhar para o canto da parede, ela também não é quina seca. Ela tem uma voltinha. Aí você não vai ficar chanfrando a cena inteira, isso demora muito tempo. Mas um móvel, uma mesa, né? Um rodapé, às vezes é interessante você dar uma chanfradinha. Por isso que eu chanfrei ele, por assim que eu criei esse rodapé. Vou deletar agora isso aqui que eu criei. Vou voltar aqui para minha cena. Vou tirar esses objetos da frente. Ó. Aqui eu tenho o rodapé que eu tinha criado antes. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse rodapé alinhado aqui para não passar vergonha, né? Ó. Calma. Vou habilitar o Edit Poly aqui. Sei lá, eu que ficou assim. Ah, porque eu não habilitei aqui o... Pronto. Ó, tá chanfradinho na ponta. E tá tudo certo, tá? Vou dar um radial agora aqui. Vou tirar o teto. Vou ver ali que essa parede aqui tá fora. Tinha um pedacinho de piso sobrando aqui, ó. Então se eu conectar aqui, ó. Se eu conectar exatamente certinho aqui, não vaza sol, não vaza nada. É importante. Importante você faça isso. Ou você vem aqui e, por garantia, coloca desse formato. Eu prefiro encaixar assim, que é mais uma garantia de que o sol não vai invadir aí a sua cena. Então agora a gente percebeu que o piso aqui, ó, ele não tá muito certinho. Deixa eu tirar aqui esse piso aqui, esse rodapé aqui, ó. Como é que eu fiz aqui, ó? Eu fiz essa parede por fora, ó, e as outras paredes por dentro. Só que o rodapé ficou alinhado pelo piso. Eu fiz ele pelo piso. Então eu vou fazer o seguinte, eu tô fazendo essas modificações aqui para que você vá vendo eu mudando alguma coisa num projeto e já se inteirando, ó. Vou colocar os dois aqui por dentro. E pronto, eu tenho uma caixa agora fechada. Entendeu? Não, que nem eu falei, não faz diferença se você alinhar a sua parede e deixar assim, ó, na quina. Não faz a menor diferença. Sendo que fique bem alinhadinho na quina. Agora você tem certeza que o piso de 5 por 5 está encaixado exatamente nas bordas. Claro que aqui agora a nossa janela ficou para fora. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa janela e vou colocar ela ali dentro. Vou dar um radial, vou tirar esse forro aqui e vou alinhar novamente a minha cortina. Sempre conferindo, ó, sempre conferindo se está alinhadinho, se está bonitinho, tá tudo certo. Vou dar um radial agora, perceber que o meu forro ficou desencaixado, vou deletar esse forro aqui e eu vou criar um forro novo, ligando o snap, deixar uma altura aí de uns 3 centímetros. Nesse caso aqui, a altura do forro é para cima, para ele não ficar ocupando espaço interno na nossa cena. Aí eu vou aplicar um material de forro aqui, você não precisa fazer isso agora também. Eu vou lidar esses materiais todos, fica bem tranquilo. Vou colocar aqui, ó,
tenho aqui, ó, forro, ó. Vou aplicar. Beleza, show de bola. Então é isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de falar agora, interrompendo essa aula. Essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, Custom UI and Default Switches. Ó, o que você vai colocar aqui, ó? V-Ray, tá? E Default UI. Ó, não é essa aqui e não é essa aqui. Ó, essa daqui, ó, tá? Max.V-Ray, Default UI. Bota 7 e abre de novo o Max, para que você carregue os materiais do V-Ray sempre que abrir a cena. Anota isso aí, já faça isso agora se você ainda não fez. Então vamos para cima. Ó. Vou tirar isso aqui da tela, vou tirar isso aqui da tela, tirar. Então eu criei um box, vou chamar de piso. Depois desse box de 500 por 500 por menos 10, eu criei esse rodapé com uma linha e eu coloquei um edit poly para chanfrar ele. Chamei de rodapé. Vou dar um radial, tirar o forro. Criei a parede aqui. Como que eu criei essa parede aqui? Vou deletar ela. Vou só esconder esses outros objetos aqui. Eu não vou criar essa parede com esse rodapé me atrapalhando aqui, porque eu vou precisar ligar o snap aqui, ó. Vou criar o box. Vou vir aqui de um lado pro outro e vou subir. Ó. Ficou fininho, mas eu venho aqui do lado direito, ó. Coloco 10 de parede. E a altura, eu vou colocar, por exemplo, 3. E aqui ficou 500, porque a largura do nosso piso é 500. Então eu vou sair do painel de edição, aqui clicando no botão de Select Object. Vou movimentar esse box aqui, tirar o snap fora. E vou ver que ele está bem certinho ali, ó. Ó. Eu não sei se é 3.000 de altura, eu acho que é 2,70, deixa eu ver, ó. 2,70. Pronto. 2,70 de altura. E tá aí, ó. Assim eu crio a parede, tá? Eu vou vir aqui no Snap e vou colar ele ali, ó. Pronto. Ronan, como é que eu faço para criar as outras paredes? Eu posso inclusive usar essa mesma parede, clicar Ctrl V. Ó, fazer uma cópia, não uma instância, uma cópia. Movimentar aqui, ó. Nesse eixo, apertar aqui o rotação, não precisa fazer nada, tá bom? Só observar. Clico aqui nesse botão de ângulo, ou seja, ele vai movimentar o objeto em ângulos padrões de 5 graus, que é muito melhor para você fazer um giro de 90 graus. Se esse botão não está apertado, você não consegue acertar um valor exato, fica aí todo quebrado o valor, e com ela ligada fica show. Ó, eu vou rotacionar para 90 graus. Vou movimentar novamente. Vou ligar o meu snap. Vou vir aqui no cantinho. Eu vejo aqui uma linha, ó, uma cruzetinha amarela. E vou ligar aqui nessa ponta. Ó. Pronto. Ronan, ficou um pedacinho para fora ali, claro, porque eu tô alinhando aqui pela parte interna. Ó. Eu perdi esses 10 aqui, ó, para dentro da parede. Então essa parede não pode ter 5 metros. Tem que ter 4,80. Então vou selecionar aqui o leng, que é o comprimento, botar 480. Vou vir aqui no snap e vou colocar aqui. Agora sim, ó, eu tenho o pedaço exato dos 10 centímetros que eu estou precisando para fazer essa parede aqui. Como que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou apertar aqui o Move, dar um Ctrl V, vou duplicar essa parede e vou arrastar ela lá para o outro lado. Pronto, vou desmarcar o snap e vou clicar aqui no botão de seleção, vou dar um zoom e vou olhar. Ó, olha que interessante, eu já tenho 3 paredes. É assim que eu crio as paredes aqui nos meus projetos. Você está vendo exatamente a maneira com que eu trabalho, tá? Ah, Ronan, agora esse buraco da janela aqui. Bom, eu vou fazer agora, tá? Não quero que você vá executando, só observa. Porque ali na frente nós vamos ter uma aula exatamente sobre como fazer isso aqui. E aí eu vou querer que você faça junto. Ó, eu vou criar um box aqui. Selecionar meu snap. Vou clicar aqui no cantinho e arrastar até lá a ponta lá. Pronto.
vai ficar fechado aqui, ó. Eu vou vir aqui, selecionar meu botão de Select Object, botão direito, vou converter ele em polígono. O que é converter em polígono? Agora eu posso editar. O box eu não consigo editar. No caso, eu não consigo pegar um vértice. Aqui, por exemplo, ó, fazer isso aqui com o box na mão. Ó. Eu tenho que ir lá e diminuir o comprimento dele, reencaixar. E isso aí atrapalha muito no desenvolvimento do projeto. Converter em poli, mexer em vértice, acelera o processo. Isso a gente quer acelerar o processo de produção. Então eu venho aqui, ó. Vou alinhar ali dentro da janela. Ó, eu vi que essa janela aqui tá um pouco para trás. O que eu vou fazer? Eu vou chamá-la aqui para frente. Ó. Vou fazer aqui, ó, uma cópia dessa parede aqui, colocar para cá. Vou pegar aqui esses vértices da ponta, vou trazer para cá e vou criar mais 2 boxes aqui, ó. Um aqui e um outro aqui, ó. Pronto. Essas paredes bem alinhadinhas aqui, ó, não tem buraco, não tem diferença nenhuma. E eu tenho minha janela aqui bem certinho no buraco. Agora eu vou fazer uma outra coisa que eu vou conectar um objeto no outro aqui. Pronto, agora eu tenho um objeto só, que é essa parede furada. Aí eu apliquei as texturas normal, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui. A primeira coisa, eu vou dar um radial aqui, vou deletar esse forro, deletar essa parede, vou deixar só o que eu fiz agora. Eu vou utilizar essas texturas aqui que eu já tinha, peraí. Vou usar essa textura. Essas bolinhas aqui são as texturas que você vai aplicar. A gente vai ter uma aula sobre isso também, não se preocupa aí. Então eu vou deletar o que tinha antigamente aqui e vou... Ó, tô selecionando as paredes, então sempre com o botão de seleção e com o Ctrl eu consigo selecionar várias. Ó, vou usar esse verde claro. Na parede do fundo eu vou usar esse aqui. Pronto, ó. Modelei as minhas paredes com boxes, usando o Snap, que a gente vai aprender depois. Agora é uma aula de visualização e não uma aula de modelagem, tá? E vou criar o meu forro aqui também com box, deixando aqui uns 4 centímetros de altura. Pode ver que ele tem 480 por 480, por quê? Porque eu trouxe as paredes para dentro do meu piso. Tá bom? Não é o correto se você tem um projeto que tem que ter 5 por 5, padrão, tem que aparecer exatamente na medida. Aí você não pode colocar a parede por dentro, você tem que botar a parede por fora do piso, tá bom? Nesse caso aqui é uma cena experimental, eu poderia ter colocado, se eu quero fazer nesse sistema, aí eu pego e boto o piso 5,20 por 5,20 e aí construo as paredes com 10. Então eu vou ter internamente 5 por 5. Então eu vou vir aqui na minha parte superior, eu vou aplicar aqui um material de forro de novo. Venho aqui no nome e coloco forro, né? Se eu quiser selecionar as paredes, aqui posso botar parede fundo, né? Posso vir aqui e botar parede direita. Venho aqui nessa aqui, parede esquerda. É muito legal fazer, nomear objetos, fica bem organizado o projeto. Parede, janela, assim. Tá. Então, olha outra coisa que eu vou fazer aqui agora. Aqui no lado esquerdo, ó, tem várias opções. O que são essas opções aqui? São os objetos que estão na cena. Como eu só tenho luz e câmera marcado aqui, só está aparecendo a câmera, porque a câmera aqui nesse caso é o target, ó. Não está aparecendo a câmera, só o target. Porque se eu apertar F3, eu vou ver que o target da câmera, ó, eles aparecem aqui na cena. Deixa eu dar um radial aqui. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui não está aparecendo. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Shift C e um Shift L. Eu vou trazer a luz e a cena aqui, ó. Tá.
fazer? O que eu fiz aqui agora? Eu cliquei nessa bolinha, que é a geometria, e cliquei aqui no Shapes, que é o mesmo que isso daqui, ó. Shapes e geometria. Se eu deixo marcado esses botões, os objetos que são shapes e são geometrias vão começar a aparecer aqui no lado esquerdo para me selecionar. Ou seja, se eu desmarcar tudo aqui, deixar só light, vai aparecer só o sol, ó, o sun aqui que é o sol. Posso nomear aqui do lado direito se eu quiser, ó, sol. Ó, aqui a gente já percebeu que ficou sol. E eu tenho as luzes internas, que eu também posso renomear. Eu posso vir aqui e colocar luz interna 1. Esse nome aqui, pessoal, é um nome fictício, entendeu? Não tem interferência nenhuma no projeto esse nome aqui, é só para você se organizar. Então eu venho aqui, ó, luz interna 1, luz interna 2, luz interna 3, ó, luz interna 4. Então olha aqui que legal. Aqui ficou sol, luz interna 1, 2, 3 e 4. Se eu clico aqui, eu já seleciono na tela. Ó, se eu clico aqui, já seleciona na tela. Já seleciona na tela. Se eu clico no sol, já seleciona na tela. Se eu clico no sol target, já seleciona na tela. Se eu quiser movimentar o sol, o target do sol ali mais para cá um pouco, eu consigo. Então é muito interessante, no lado esquerdo, você selecionar o objeto que você quer. Então eu clico aqui em geometria, ó. Eu já vou ver que tem parede direita, parede esquerda, parede fundo, parede janela. Tudo ele está selecionando, ó. Parede fundo, piso, ó, forro, cortina, janela de correr, luminária bola 2, luz interna. Então, ó, agora tá tudo nomeadinho, bonitinho, ó. Tá tudo organizado meu projeto. Tem o piso, paredes, luzes internas, sol. É muito bonitinho quando tu faz um projeto assim. Porque depois o cliente te liga para alterar, tu tá tudo organizado, tá bonitinho. Que nem eu comentei, na correria às vezes não dá tempo de nomear tudo. O cliente tá online com a gente, eu faço muito projeto via Skype. E eu não vou ficar renomeando objeto com o cliente ali esperando. Então eu crio um box, crio parede, texturizo e entrego o projeto bem feito, né? Mas, como eu falei, nomear objeto não altera o projeto. E sim, é questão de organização. Vai me dificultar um pouco mais se esse objeto sofrer várias alterações. Porém, se for um projeto que não tão urgente assim, ele não tem tantas alterações, que o cliente já está esperando o projeto. Então tu faz o projeto, entrega, faz uma modificaçãozinha aqui outra, e daí você entrega. Agora, se é um projeto aí que você fazer um condomínio de casas, esse curso aqui é para design de interiores e para arquitetos, enfim, modelar uma cena independe da profissão, né? Você está dizendo, mas pode ser um curso também para desenhista, né? Que é o meu público também, é o que faz desenhos, arquitetos, design de interiores, é o público que consome o meu conteúdo. Então, uma cena muito grande vai exigir um nível de organização muito maior. Você tem aí, por exemplo, uma cena com 10 casas, onde tem carros, vegetações. Você tem que deixar tudo bem organizadinho. Então, essa aula é isso. Essa cortina aqui eu trouxe da nossa biblioteca, essa cortina tem na nossa biblioteca. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl Shift I, não precisa fazer isso agora, mas Ctrl Shift I é para importar objetos que são feitos no 3D Max. Vou vir aqui no C, na nossa biblioteca 3D, e aqui tem vários objetos aqui, ó, que eu vou colocar para download, para você não coloquei ainda. Então eu vou trazer qualquer objeto aqui, ó. Cadeira aqui, ó, Tolinx. Pronto, tá aí ela. Ó, vou movimentar uma cena. E ela já tá aí bonitona. Ó, sempre alinhada no eixo 0. No eixo 0. Posso vir aqui também, ó, File, Import, Merge. Ó, Ctrl Shift I. Merge.
qual a diferença de merge e de import? Merge é objetos feitos no Max, no 3D Studio Max. Import é feito em outro programa. Merge, posso selecionar o que eu quiser aqui, ó. Fogão. Ó, tem um fogão aqui, ó. Vou botar um fogão. Vou trazer máquina de lavar roupa. Ó, tá do lado do fogão ali. Isso aqui é um forno, na verdade, né? Um forno de parede. Vamos que ele fica aqui, ó. Então aqui eu tenho vários objetos que eu já deixei pronto para você usar aí para não ficar se quebrando. Ó, uma mesa de centro. Ó, tá aqui a mesa de centro. E eu renderizando isso aí, já vai aparecer os objetos, tá bom? Então essa aula é isso, ficou um pouco extensa, mas é uma aula que eu acho que ficou muito interessante para você começar a entender como é que eu crio os pisos, como que eu crio aí as paredes, o rodapé, o rodaforro não tá aqui, ó. Aqui vendo onde é que foi parar o rodapé. Como eu modelei de novo as paredes, vou vir de topo aqui, apertar F3, ó, como eu modelei internamente aqui, desapareceu o rodapé. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu gosto de fazendo para você já ver como é que faz. Ó, eu vou trazer pra cá. Vou trazer pra dentro. Pronto, vou renderizar. Ó, então, para que serve essa biblioteca de objetos? Você colocar os objetos que você já tem pronto. Vou mostrar um site que tem uns objetos legais lá no SketchUp que você pode importar, daí importar e não é merge. Para a sua cena, aqui eu coloquei alguns objetos da biblioteca que eu entrego, também objetos alguns que eu fiz, alguns que eu já consegui, que eu tinha, enfim. Tá tudo aí os objetos que eu tenho, os principais. Criei as paredes, renomeei, a gente já sabe que nomear objeto não interfere em nada, no render, em nada, é só questão de organização, aqui do lado esquerdo da nossa tela, onde ficam os objetos. Falei também aqui que você seleciona qual objeto, que vou cancelar esse render aqui, já consegui ver aqui o que eu queria ver, ó. Minha cadeira, meu forno, tudo. Aqui eu consigo selecionar o objeto que eu quero, não preciso ir lá e selecionar, eu venho aqui e seleciono. Renomeei as luzes, renomeei o sol, renomeei o piso, parede. Criei as paredes tudo com box. Entendeu? Eu quero que você pelo menos enxergue essa aula e veja o que eu fiz. Depois a gente vai modelar ela melhor, a gente vai fazer piso, parede, tudo junto. Tem uma aula só para isso logo na frente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha curtido, que você tenha aproveitado, que você tenha acompanhado direitinho, que você tenha imergido ainda mais nesse universo do 3D. Eu não quero que você saia fazendo projeto agora, porque você vai dar uma dor de cabeça, porque você ainda não sabe fazer algumas coisas. Mas eu estou procurando passar o principal para que a hora que você começar a modelar, já tenha o pré-requisito e fique saborosa essa parte, não fique amarga, tá bom? Então, assista de novo essa aula, anote tudo que eu falei. Se tem dificuldade, volta na aula anterior, assiste de novo agora com esses novos conhecimentos que eu te passei. Talvez você tenha ficado preso na aula anterior por alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, a tela ter ficado preta, as setas de coordenada terem sumido porque você apertou X sem querer. Enfim, várias coisas que podem ter acontecido. Você pode não ter conseguido evoluir na aula anterior. Então, volte na aula anterior se você achar necessário, abra a cena padrão interna, movimente ela na tela com o Alt e o botão no meio do mouse, vá na câmera, crie uma câmera agora, né, que a gente viu como criar na aula anterior, crie uma luz do V-Ray, distribua ela corretamente na sua cena, nessa cena interna, abra essa cena interna, é para você usar. Essa cena interna é para você usar. Carregue o preset Low Interna, que a gente já tem ele. Pratique, mas em cima daquilo que eu ensinei. Não tente avançar
porque se você fizer isso, você vai acabar às vezes fazendo uma coisa de uma forma errada, isso vai lhe prejudicar lá na frente, tá bom? Então fica um grande abraço aqui, um prazer ter gravado essa aula para ti e até a próxima. Até mais.